Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que momento você estará assistindo essa aula, mas então que Deus abençoe sua vida grandemente. Mais uma vez estou eu aqui, Maxwell Freitas, professor da classe de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Itabaiana. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Pessoal, vamos iniciar nossa aula com uma oração. Pai amado, Deus de vontade, de bondade e misericórdia, vem nos ajudar, nos instruir, para que possamos, Senhor Deus, ensinar a Tua palavra, para que cada coração, para que cada mente possa estar apto para ouvir, para aprender e a praticar, Senhor Deus, a colocar em prática tudo aquilo que ouvi neste momento, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos começar a aula, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso trimestre que fala acerca do tempo de conquistas, hoje a lição de número 5 fala de conserto. O tema da lição, o título da lição é Confirmando o Conserto. O seu textual está no livro de Atos, capítulo 7, verso 39, que diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Bora lá. Dando início, à nossa aula de hoje, quando a gente fala em conserto, quando a gente fala nessa confirmação de conserto, a gente vai estar falando acerca de Israel. Precipitadamente, não necessariamente, aliás, acerca de uma pessoa ou outra pessoa, mas de todo o povo. Vamos trazer aí todo o acampamento, toda a nação, todo o ajuntamento de pessoas de Israel. Por quê? Se a gente for analisar para os nossos dias de hoje, Jesus Cristo é o nosso maior conserto, não é isso? Jesus Cristo, Ele é o conserto entre Deus e o homem. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, o pastor, aquele que cuida, aquele que sara, aquele que salva. Amém? Glória a Deus. E quando a gente entende por conserto, eu adotei algumas palavras aqui, pessoal, que está no dicionário. Existem dois tipos de consertos. Vale a pena salientar que eles são homônimos homófonos, língua portuguesa, olha aí. Eles têm o mesmo som, porém grafia diferente. O concerto que nós estamos falando, ele é o concerto com C. Esse concerto com C fala de harmonia, de musicalidade. E o concerto com S, que não é o que nós vamos falar, mas eu estou trazendo para você, para que você possa saber a diferença dessas palavras homônimas, homófonas, que esse outro concerto com S é o de consertar, de remendar. Mas a gente vai trabalhar o concerto com C, de harmonia. Por que harmonia? Porque a harmonia é espiritual. Harmonia, quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de singularidade, de pensamento, de conexão, de junção. E eis aí o concerto, a conexão de Deus com o povo de Israel. Talvez o concerto em Israel, ele havia simplesmente se afastado um pouco da palavra de Deus. Houve um certo afastamento, mas foi necessário haver uma coisa. E que coisa é essa? É essa coisa que a gente vai estudar, meu povo? É essa coisa que a gente vai ler. E o que é essa coisa, Maxwell? O que foi isso? Vamos começar agora. Na agenda de leitura, perdão aí pela garganta, pessoal, está muito bom, porque hoje eu cantei, hoje eu preguei, glória a Jesus, e agora estou dando aula. A agenda de leitura, depois que você lê cada um desses versículos, poderemos entender que Deus ele sempre se utilizou de alianças para trabalhar a reconciliação. Quer seja nos tempos antigos ou até nos tempos atuais, a nossa maior aliança é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Foi necessário morrer numa cruz, foi necessário a morte no Calvário, foi necessário o sacrifício dele, o sacrifício desse Cordeiro vivo, para que pudesse remir os nossos pecados, para que pudesse nos santificar, para que pudesse nos ajudar. Foi necessário que isso acontecesse. E nos tempos de antigamente? Vamos aí, pense, lembre, quais são as alianças que já tivemos? Bora? Qual? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Aquela outra, qual é aquela outra? E aí?
Sim, dilúvio. O que mais? Até a moeda mesmo, gente. A cabeça da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é um tipo de aliança que Deus faz com o homem. Ele conversa com o homem e fala acerca disso, daquilo, e isso vai acontecer. Isso é uma aliança. E com o povo de Israel, a aliança que pôde haver, esse concerto para adentrar na terra de Canaã, foi a circuncisão. E o que é circuncisão, professor Maxwell? Circuncisão é cortar o prepúcio, o excesso de pele. De quê? Do pênis. Pênis masculino, geralmente, dependendo da pessoa, pode ter um excesso de pele. Isso é chamado de circuncisão, ou trazendo para os nossos dias atuais, fimose. Já ouviu falar em fimose? Pronto. Fimose, circuncisão são a mesma coisa. E a fimose de hoje era a circuncisão de antigamente, que foi trabalhado ali para que pudesse, como é que eu posso dizer? Para servir de purificação. A circuncisão, ela era um ato que diferenciava o povo de Israel dos demais povos, porque não era uma coisa comum, não era uma coisa que foi ensinada pelos homens, foi uma coisa que foi ensinada pelo próprio Deus, para que pudesse retirar a sobra do prepúcio, o excesso de pele, a ponta do pênis, como você queira chamar. Ali foi tão somente para que pudesse vir não só de higienização, porque se a gente for trabalhar nos dias de hoje, tem alguém que faz por higiene, porque querendo ou não, pode ser considerado ali uma casa de fungos ou alguma coisa do tipo, biologicamente, que não é a nossa aula de hoje. Mas aí existem outros métodos que podem ser utilizados, tal qual a da saúde mesmo. Algumas pessoas fazem a cirurgia por necessidade da saúde, e naquele tempo foi haver, por conta da necessidade de purificação, de separação espiritual do povo de Israel, onde se começou lá no tempo de Abraão, onde teve que passar por seus filhos, e geralmente acontecia quando o menino do sexo masculino, o menino nascido com 7 dias, cerca de 7 dias, acontecia esse ato da circuncisão. Tá bem? Aí o texto bíblico está no livro de Josué, capítulo de número 5, verso de 2 a 12, sobre o qual o tema dele quer trazer que a circuncisão era vista como um ato de pureza diante de Deus. O homem que se recusasse a fazer, ou que não quisesse que o seu filho viesse a fazer, era considerado impuro. Por isso que dentro de antigamente, por exemplo, Davi, quando ele foi afrontado, aliás, ali com o povo de Israel por Golias, você lembra uma das frases que ele disse? Quem é este circunciso? Quando mencionava isso, e circunciso era todo aquele que não era de Israel, e circunciso era todo aquele que não era obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque era um ato da nação de Israel, era um ato de obediência, de pureza, de purificação. Aí na introdução, o resumo dela, lembrando, gente, que tudo isso que está falado na aula é um resumão, tá bom? Beleza? A circuncisão ela foi necessária para trazer de volta a intimidade com Deus. O povo de Israel, já comentamos e conversamos nas aulas passadas, que eles saíram da terra do Egito, caminharam pelo deserto, e dentro desse caminho todo, passeando pelo deserto, acabou tendo a separação, a falta de intimidade com Deus, e por muitos anos não houve o ato de circuncisão. Apenas os que saíram do Egito que tiveram essa prática. No deserto, essa prática ela não era mais utilizada. Daí então, vamos trabalhar adiante o porquê, entrando aqui no primeiro tópico, que diz circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O primeiro subtópico, a aceitação do pacto abraâmico. É quando a circuncisão, aqui ela não era encarada como higiene, como eu falei, ou como uma conduta de saúde, tipo, vou fazer porque é higiene, vou fazer porque é saudável. Não, o motivo não era esse, reiterando que eu já falei e trago novamente. Era um ato de fé, era um ato de obediência à palavra de Deus. O instrumento usado
já existiam objetos cortantes, mas Deus direcionava que a circuncisão ela fosse feita com uma faca, usemos esse termo, não deixa de ser uma faca, feita de pedras. Sim, pegava uma pedra, lapidava, deixava ela fininha, aí, cortava o prepúcio e ele fazia a circuncisão. Prático, né? É prático. Vamos lá. Pelo menos fazia isso com crianças, imagina com adultos. Inclusive a gente vai ver porque que com adulto é complicado. A própria palavra ensina isso. O primeiro tópico, o segundo subtópico, diz assim, uma marca de Deus. Ele era uma marca de autoridade e comunhão. Isso, a circuncisão, era a marca de autoridade e de comunhão. Onde Deus quis matar Moisés, Deus intentou matar Moisés por ele não querer circuncidar o seu filho primogênito. Aquilo ali para Deus foi como uma afronta, mas houve, acabou tendo ali a misericórdia, porque Zípora acabou cortando o prepúcio do menino, e ali o Senhor não ceifou a vida de Moisés. Resumindo, foi isso. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, quiser se aprofundar no assunto, por favor, leia lá a Bíblia, tá bom? Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, fala lá a respeito disso. O primeiro tópico, o terceiro subtópico, uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. Diga aí, para ser guerreiro de Israel, para participar da Páscoa, você tinha que ser circuncidado. Inclusive, para quem era guerreiro, a circuncisão era um sinal de proteção, porque estava ali o pacto, a aliança de que Deus estaria estendendo as mãos, porque você tinha a marca de Israel, a marca que os homens deveriam carregar, tá bem? Que é a circuncisão. Vamos aqui para o segundo tópico, um lugar chamado Gilgal. O segundo tópico, o primeiro subtópico, diz que Gilgal foi um lugar de aliança. Gilgal, ele foi o local escolhido, né? Gilgal, lembrando da aula passada, era onde ficava o Rio Jordão, e teve toda aquela travessia, os dois memoriais feitos ali dentro do rio e ao longo do Rio Jordão, onde essa cidade foi escolhida por Deus como local para fazer aliança com a nova geração. E detalhe, aquilo que eu falei um pouco, agora eu explico. Eles iriam ficar em Gilgal até Sará. Mas por que até Sará, Marcelo? Existe uma certa diferença quando se faz a circuncisão em uma criança, nascida geralmente pelo seu certo dia, para um homem já feito, um homem já com sua estrutura corpórea toda pronta. A cicatrização pode ser mais demorada, a cicatrização pode ser mais complicada, inclusive o ato pode ser até mais doloroso. Essa é a realidade. Por isso que o povo de Israel teve de fazer a circuncisão em Gilgal e permanecer lá até Sará. Vai que algum tivesse inflamado ou sangrando, aquela coisa toda, não poderia estar caminhando, não poderia estar em guerra, não poderia estar em batalha, porque só iria piorar a situação. Então ali eles tiveram que manter acampamento até todos os homens estarem sarados, 100% sarados, para darem continuidade à sua jornada e às suas batalhas pela terra de Canaã, ou seja, para conquistar aquela terra. Essa é a realidade. Lugar de exaltação, que é o segundo tópico e segundo subtópico, onde foi retirado as marcas do pecado. Como assim, Maxwell? A circuncisão, a partir do momento que ela foi feita naqueles homens, naqueles guerreiros, naqueles pais de família de Israel, foi como se houvesse uma purificação, onde o ato da circuncisão estava fazendo um elo de ligação novamente entre Deus e o homem, que havia sido fragmentado há anos atrás. A partir daquele momento estava tendo uma volta da aliança, um renovo, reparo, estava tendo ali uma nova chance e um novo recomeço, querendo ou não. E o segundo tópico, o terceiro subtópico, diz que lugar de prosperidade, que é aquilo que eu já falei, né? Na aula passada, inclusive, que Canaã era uma terra próspera, manava leite e mel, tudo que se plantava dava, em grande quantidade. Inclusive eu citei até o exemplo de cachos de uva, que segundo historiadores, aquilo que hoje um cacho de uva cabe na minha mão, na sua mão, antigamente era necessário 2 homens para que
pudesse carregar, porque era grande, porque era pesado. Diga aí, o quanto que Canaã não era próspera, o quanto que Canaã não era uma terra rica e farta. Por isso que Deus queria tanto dar essa terra para Israel, porque era algo bom, porque era algo importante. Vamos adentrar aí no terceiro tópico, que diz a celebração da Páscoa. Foi quando houve a circuncisão, foi necessário a Páscoa para que o povo pudesse fazer, voltasse essa comemoração, afinal de contas a aliança já estava refeita, o pacto já estava refeito, o concerto já havia sido feito e agora o povo de Israel estava em plena comunhão com Deus. E a primeira Páscoa, ali, após esse ato, foi dito que um cordeiro por família deveria ser feito. É isso? Quando? A Jean conserta essa parte também, por favor. A primeira Páscoa ela foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Quando o povo foi orientado lá, a ter um cordeiro por família e marcasse o umbral da porta com sangue. E aí festejasse também com os pães asmos, pão sem fermento, pão com ervas amargas, aquela coisa toda. Aí veio o segundo subtópico, Páscoa, um memorial judaico, perpétuo, onde a Páscoa foi estabelecida através desse memorial, onde 39 anos sem a celebração da Páscoa e veio se restabelecer apenas em Canaã. E em terceiro subtópico, a Páscoa ela era tida como um símbolo poderoso, porque a morte do Cordeiro de Deus era um símbolo da remissão dos pecados e a salvação de toda a humanidade. Lembrando, trazendo aí já para concluir o nosso trabalho de hoje, a nossa aula de hoje, que antigamente, nos tempos dos nossos antepassados, nos tempos daqueles profetas, no tempo da lei, a circuncisão ela era um ato de pacto, de concerto junto a Deus. E no Novo Testamento, a circuncisão ela vem a ser feita através da morte de Cristo, vem a ser uma circuncisão espiritual. Quando aceitamos a Cristo, quando temos Ele como nosso único e suficiente Salvador, aí sim podemos dizer que nós somos circuncidados espiritualmente, lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Nesse momento, quero orar com você, agradecendo pela aula de hoje. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de bondade e de misericórdia, vem nos ajudar, nos instruir, para que possamos ser usados por Ti, dentro da Tua vontade, dentro da Tua misericórdia. Guarda-nos de todo mal, protege-nos, Senhor, para que possamos cada dia mais andar na Tua vontade e na Tua verdade. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.